Olá, irmãos e irmãs, Salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos agora nos reunir para mais um encontro, né? Só fazendo aqui uma retrospectiva, nós já vimos no primeiro encontro, né? Que houve uma pergunta, né? Cristo realmente fundou a igreja? Nós vimos que sim, ele fundou uma igreja. Nós vimos que a doutrina da sola escritura não é bíblica, na verdade a Bíblia mostra o contrário. Nós também já vimos em outro encontro em que a diferença entre a Bíblia católica e a protestante, né? Os protestantes afirmam que a Igreja Católica acrescentou 7 livros e não foi isso, foi o contrário. Os protestantes foi que tiraram 7 livros. E também, por fim, nós vimos o real significado da frase, né? Extra ecclesiam nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação. E nós vimos por que significa isso, né? Então, esse último vídeo agora, né? Que fora da igreja não há salvação, foi muito bom, que tivemos alguns comentários, né? Entre o meu irmãozinho nosso, protestante, comentou lá, o irmão espírito também nosso comentou lá, e tivemos uma oportunidade de um diálogo. Bem, dando continuidade, né, numa sequência lógica, certo? Que alguns pontos eles colocaram, eu falei que vou fazer outros vídeos e vou fazer, só que eu quero seguir uma sequência lógica para que não haja uma quebra, certo? E o tema de hoje é sobre a questão de o sacerdote, né, o padre, realmente um ser humano igual a gente, né? Ele pode perdoar pecados? De fato? Será que isso acontece? Bem, primeiro, vamos analisar aqui dentro da Bíblia, certo? Claro que também vou pegar aqui uma passagem do Didaquê, mas a nossa fundamentação vai ser dentro das Sagradas Escrituras, né? Nem vou usar a Sagrada Tradição e nem vou usar o Sagrado Magistério para fundamentar. A única parte que eu vou fora, que eu vou fazer aqui, é só algumas passagens do Didaquê, né? Quando a gente chegar no Didaquê, eu vou explicar bem direitinho o que é o Didaquê para nós, tá? Bem, a gente tem que entender que existem pecados que eles podem ser perdoados, né, entre uns aos outros, mas também que existem pecados que somente o sacerdote pode perdoar. E mesmo na nova aliança. Porque alguém pode falar, não, mas foi lá no Antigo Testamento que acontecia isso. Não. Na nova aliança também existem pecados que podem ser perdoados. Mas como entender isso? Bem, lembrando que eu vou usar aqui sempre versões, né, protestantes aqui da Bíblia, para ficar na linguagem deles. Então, vamos analisar aqui, apesar de que não muda muita coisa, vamos analisar aqui a primeira carta de João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Vejamos o que é que diz aqui. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte. Opa, então tem pecado que é para a morte, né? Pecado que não é para a morte. Orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por isso digo que não ore. Olha o 17. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então o que é que significa isso? Isso significa que existem pecados mortais. Existem pecados mortais e por esses pecados, que lá no finalzinho do versículo 16 fala, há pecado para a morte, e por isso eu digo que não ore. Ou seja, no início do versículo 16, o apóstolo João fala o seguinte, olha, se você vê o seu irmão pecar, né, e esse pecado não for um pecado mortal, a gente chama de pecado venial, esse tipo de pecado, ore por ele. Ore com ele e ele também ore, não digamos assim, né? Ore e reze. E esse pecado vai ser perdoado. Vai ser perdoado esse pecado. Por quê? Porque não é pecado para a morte. O que significa isso? O pecado venial, pessoal, é aquele pecado que você peca, mas a graça de Deus ainda permanece em você. Mas existem os pecados mortais, em que Deus retira a graça. Tá? E para que a graça volte, esses pecados têm que ser perdoados. Tá? Precisam ser perdoados. Então, analisamos aqui que existem dois tipos de pecados. Pecados que são para mortes, chamamos de pecados mortais. E pecados que não são para morte, são os pecados veniais. E os pecados veniais, basta você orar uns pelos outros, né? Orar uns pelos outros. E se você vê realmente o seu irmão pecar, ore por ele que ele vai ser perdoado. E também o próprio irmão tem que
O próprio pecador tem que pedir perdão a Deus, diretamente a Deus. Ele pode pedir pecado, se não for pecado mortal, que Deus o perdoará, desde que seja realmente de coração, né? Desde que seja de coração, ok? Ora, mas e os pecados mortais? Quem pode perdoar? Deixemos que o próprio Jesus nos diga quem pode perdoar. Vamos analisar lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 21 ao 23, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, a missão evangélica para os apóstolos. Lembrando que isso aqui está falando para os apóstolos, né? Para os 11 apóstolos que estavam ali. Quer dizer, eram para si para os 11, né? Só que Tomé não estava lá, não é? Bem, para os apóstolos presentes. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. E presta atenção no versículo 23. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados. E aqui não coloca-se nenhum tipo de restrição ao pecado. Então, se for um pecado mortal, se a pessoa realmente se arrepender e pedir perdão ao sacerdote, que aqui ele está falando para os futuros bispos das igrejas, os presbíteros da igreja, que são os apóstolos, os primeiros bispos, os primeiros presbíteros da igreja, né? Aqueles a quem perdoar os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, o próprio Jesus disse: olha, para o ser humano, os apóstolos ali, depois seus sucessores automaticamente, né, que são os sucessores dos apóstolos, que são os bispos da igreja, ele disse: olha, aquele quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Ora, mas para ele perdoar o pecado, a pessoa tem que pedir perdão aos pecados, né? Então, o próprio Cristo instituiu aqui, neste momento, ele acaba de instituir o sacramento da confissão, certo? Por que que ele fez isso? Ora, porque o próprio Cristo, se a gente analisar lá na primeira carta de João, voltar na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que ele pede isso. Porque se a gente disser, versículo 8, que não temos pecado, estamos enganando nós mesmos e a verdade não está em nós. Certo? Então todos temos pecados. Então existem pecados que eu posso pedir diretamente a Cristo? Pode. Perdão a Deus diretamente? Pode, claro que pode. Mas existem pecados que são os mortais que não, tem que pedir ao sacerdote. E por que isso acontece? Porque o sacerdote ele se torna em persona Christi ali, a própria pessoa de Cristo, na instituição da Eucaristia. E sabemos que Cristo é nosso advogado junto ao Pai. É só analisar aí 1 João, né, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Que o próprio Cristo vai nos perdoar o pecado. Mas ele instituiu que pedíssemos perdão dos pecados ao sacerdote. Porque o sacerdote é em persona Cristo, é a própria pessoa de Cristo ali que está a nos perdoar os pecados. Abrindo um parênteses aqui, certo? Sobre a intercessão dos santos, né? Depois a gente vai ter uma aula sobre isso aí também, tá bom? Então, por enquanto, ficamos por aqui com relação a perdão dos pecados, né? Aqui, tá bom? Com a questão do Jesus sendo advogado nosso junto ao Pai, tá? Depois a gente vai sobre isso aí. Ora, essa questão de pedir perdão ao sacerdote vem desde o Antigo Testamento. Vamos analisar aqui duas passagens. Levítico 5:5. Se a gente analisar aqui Levítico 5:5, tem aqui uma série de pecados aqui, né? Uma pessoa que... você pode analisar depois todo o contexto anteriormente, são pecados, certo? Aí o versículo 5 fala assim: será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas acima, né? Tipo assim, um juramento, você fazer o mal, fazer o bem, né? Enfim, um falso juramento. Como, por exemplo, né, tem aí, né? Confessará aquilo que o pecou. Vai confessar quem? Vai confessar ao sacerdote que tinha na antiga aliança, né? Depois vai levar um gado, uma cabrita, e assim, dependendo do pecado, e dependendo das suas consciências, você tem que levar alguma coisa para que fosse, seria uma espécie de penitência, né? Para que fosse perdoar os pecados. Lembrando que hoje, o próprio Cristo foi que se doou por nós, para perdão dos nossos pecados. Outra passagem também que você pode analisar, Números 5:5, que diz:
E falou mais o Senhor Moisés dizendo, né? Perdão, versículo 7. Um pecou, né, versículo 6, não sai assim: confessar o seu pecado que cometeu, pela sua culpa, e fará plena restituição, segundo a soma. Ou seja, eu tenho que confessar o pecado. Depois restituição, né, se for algum bem material, moral, e assim tem que ter a restituição, certo? E depois a gente vai ver que isso é interpretado lá na frente como penitência. Um exemplo de penitência, né? Ora, vou agora pegar aqui para a gente analisar o Didaquê. O que é o Didaquê? O Didaquê é a instrução dos 12 apóstolos. É o primeiro catecismo da igreja, né? Feito ali entre os anos 60 e os anos 90, ou seja, antes de Apocalipse, para você ter ideia. Pelos próprios apóstolos, né? E vamos analisar aqui o que é que diz no capítulo 4, no Didaquê. No capítulo 4, o versículo 1. Quer dizer aqui o 4, versículo 1. Perdão, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, ó: confesse seus pecados na reunião dos fiéis e não comece a orar estando com má consciência. Este é o caminho da vida. Olha só o que é que fala de daqui, viu? Isso que a igreja, o primeiro catecismo que a igreja seguia na época apostólica ali. Vamos analisar também o capítulo 14, perdão, 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 1 diz assim, ó: reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, após ter confessado os seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Que sacrifício é esse? É a Eucaristia. A gente está vendo aí a Eucaristia, né? O sacrifício feito na missa, que depois a gente vai ter uma aula também sobre isso, certo? Isso no livro de daqui. Ah, não está na Bíblia, tudo bem, mas um documento da igreja, certo? Mas as passagens da Bíblia também são válidas. Lembrando que a sola escritura não existe. A própria Bíblia condena a sola escritura, certo? Ora, mas alguém pode perguntar, sim, o ladrão lá da cruz, né? Que é o ladrão da cruz. Ora, pessoal, o ladrão da cruz não podia dizer Cristo, ei Cristo. Apesar de que Cristo instituiu para a igreja cristã, né, o perdão dos pecados pela confissão, se for um pecado mortal, depois da ressurreição, que é aquela passagem de João 20 lá depois da ressurreição. Então, o ladrão estava lá, vocês queriam que ele fizesse o quê? Suponho que já tivesse ali, que ele descesse da cruz, fosse pedir perdão a um dos apóstolos, né, que era o presbítero bispo, os bispos, e depois subir na cruz de novo. Não, ele teve o privilégio de ser perdoado ali diretamente de Cristo, ali em pessoa ali, literalmente, né, em pessoa antes de ser assunto ao céu. E que grande privilégio teve esse ladrão, certo? Por quê? Porque para ele ser salvo, que todos acreditamos que ele foi salvo, de fato, e o próprio Cristo falou, né? Verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso, então ele foi salvo. Então quer dizer que Cristo o perdoou. Então existem situações realmente em que, tipo um mártir, quando a pessoa estiver à beira da morte, não dá tempo de você dizer, ei, peraí, me mata agora não, deixa eu ir primeiro ali me confessar. Ou então você está na beira da morte no hospital, não, deixa eu morrer agora não, deixa eu ir primeiro me confessar. Às vezes não dá tempo, mas a pessoa, ela pode ser perdoada em algumas dessas exceções também. Então o que é que a gente pode concluir com isso? Nossa conclusão: confessar os pecados vem desde o Antigo Testamento ao sacerdote, né? E Jesus dá continuidade com, é, com a confissão dos pecados com os presbíteros da igreja, os padres da igreja, os bispos da igreja. Podemos pedir perdão, sim. Jesus instituiu lá no capítulo 20 de João, no versículo 23, o sacramento da confissão. E antes ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Né? Deixem comentários aí, divulguem esse vídeo, certo? Para que possa alcançar ainda mais pessoas, né? O canal, curtam aí, deem um like, certo? E que viva Cristo Rei e até o nosso próximo encontro.